Fala pessoal, como é que vocês estão? John aqui do canal Shonen TV e hoje eu trago para vocês a revisão da atualização do capítulo 196 do mangá de One Punch Man. Sim, a gente tá tendo agora um reboot, tá? Do Murata e do Oni e tá muito legal, cara. O último capítulo foi interessante demais, acrescentou muito mais tema ao mangá e dessa vez vamos ver o que é que tá ocorrendo aqui. Ao invés de simplesmente narrar o capítulo novamente, a gente vai revisar essas duas versões para destacar as modificações, beleza? E ao final do vídeo poderemos determinar qual versão era melhor, pessoal. À esquerda vocês verão a atualização do capítulo, ou seja, o que poderíamos considerar como a versão canônica da história, e à direita temos a versão anterior do capítulo, tá? A história que foi descartada. E na versão eliminada do capítulo, tínhamos na capa o herói classe S, tá? O Flash, e seu título era Fragmentos do Passado. Na nova versão deste capítulo, vemos a capa a grande Fubuki, que é, cara, o Murata, ele adora essas mulheres aí de One Punch Man, cara. A última tinha a Tatsumaki na última e agora, enfim, acompanhado de uma mensagem que diz muito bonita: desculpa incomodá-lo. Portanto, pessoal, é evidente que houve muitas mudanças, como podemos ver apenas pelas capas. Então, vamos começar rapidamente revisando o que vimos no capítulo eliminado do canon da história, que começa mostrando as instalações da Associação de Heróis, onde ocorre uma ação entre o Flash e o Blast, na incrível presença do Saitama, a Manako e o Cid. O Flash fala diretamente com o Blast, expressando a sua curiosidade sobre a conexão entre o ser chamado God e a sua aldeia ninja, supostamente destruída por Blast. Ele conta como visitou as ruínas de sua aldeia e descobriu os rastros de uma grande batalha, onde havia buracos esféricos nas estruturas. Ele menciona que esses buracos pareciam ter sido criados por uma poderosa explosão, um ataque muito poderoso, levando o Flash a questionar os motivos por trás da destruição. Apesar das perguntas do Flash, o Blast ele permanecia em silêncio, mantendo seu comportamento sério até que revela que a destruição da Vila Ninja estava relacionada à sua missão de encontrar os cubos cósmicos que poderiam estar ligados a algum tipo de portal dimensional, que poderia ligar a esse ser conhecido como God, a este mundo, pessoal, o que faz com que ele acredite que está justificado se Flash o odeia, já que foi ele quem destruiu seu antigo lar. No entanto, o Flash revela que não dá mais importância ao seu passado e está atualmente focado em seu papel de herói. Além disso, ele lembra como sua infância, junto com seu companheiro Ninja Sonic, descobriu o corpo de um sujeito que estava sendo tratado em uma cápsula de recuperação, um indivíduo que parecia mais um monstro do que realmente humano. Portanto, ele se pergunta se esse indivíduo está relacionado ao poder de God, e também nota que o misterioso cubo não estava lá. O Blast menciona que esse personagem era conhecido como Vazio Vazio, um ninja muito poderoso que depois acabou se transformando em um monstro. O Vazio Vazio ele tinha uma conexão sim com o Blast, sendo seu antigo companheiro e também o líder da aldeia ninja. Assim, o Blast procurava uma maneira de transformá-lo novamente em humano. A conversa, pessoal, é interrompida pela chegada de uma garota que entrega uma carta de Sonic para o Flash. Fala sobre o despertar do Vazio Vazio e Sonic sugere um confronto entre Flash e ele. Blast revela que quando enfrentou o Vazio Vazio há 15 anos, o deixou gravemente ferido, então era possível que ele já estivesse completamente recuperado. Assim, pessoal, esse grupo de heróis, incluindo o Blast, decide enfrentar esse novo inimigo. Saitama, Manako e Blast supostamente se dirigem para enfrentar o Vazio Vazio, enquanto o Flash diz que precisa resolver um assunto pessoal primeiro. O Flash ele lembra as suas interações passadas com o Sonic e seus sonhos e aspirações compartilhadas. Ele recorda uma conversa com Sonic sobre suas ambições e seu desejo de liberdade. Esse flashback fortalece a determinação de Flash para enfrentar o Sonic novamente e alcançar os seus próprios objetivos. O capítulo ele vai terminando com Flash e Sonic se preparando para um confronto, simbolizando o fim de seus sonhos respectivos em um lugar muito especial para eles. Agora, pessoal, é hora de falar sobre a nova versão desse capítulo, que começa de maneira similar, com o desenvolvimento da conversa entre o Flash na presença de Saitama Manako. O Flash ele pede a Blast que não fale mais sobre seus discípulos, em vez disso, pede que ele conte tudo o que sabe sobre esse ser conhecido como God. O Blast, com um tom sério,
pede ao Flash que não tente se juntar à batalha, pois alguém como ele morreria ao enfrentar o God. O Flash imediatamente pergunta se ele está tentando dizer que é fraco, e se diz porque naquela ocasião ele tinha superado o Flash em velocidade, vocês lembram, né? No mangá mais passado. O Flash diz que não ficará satisfeito até poder cortar God com sua própria espada. Palavras que surpreendem o Saitama. Esse herói menciona como, graças ao seu confronto com antigos membros da Aldeia Ninja, ele havia reconectado com seu passado. O Flash conta como havia uma pequena vila, um centro de treinamento para ninjas assassinos, um lugar escondido do mais profundo das montanhas, uma parte inacessível para as pessoas comuns. Ele conta como, quando era criança, em uma de suas explorações com seu amigo, encontraram um dos cubos muito bem guardados no fundo daquelas instalações, e além disso, havia também uma pessoa aparentemente adormecida em um tanque de recuperação. Este não era outro senão o fundador da Aldeia Ninja, que já não parecia mais humano. Por isso, ele presume que aquele homem era alguém a quem God tinha concedido poder, e por isso, a existência daquela aldeia dedicada a criar os maiores assassinos. O Flash pergunta se aquele lugar foi criado como parte do plano deste ser chamado God, mas Bash diz que não acredita nisso, pois seria uma maneira deficiente de criar lacaios para God. Ele manifesta entender as razões pelas quais o Flash ele quer lutar, mas ainda assim não pode aceitar a ajuda do Flash. O Bash ele começa a contar que aquele homem, o líder da Aldeia Ninja, era o seu verdadeiro companheiro, alguém chamado Vazio Vazio, e esta narrativa surpreende a todo mundo presente. O Bash conta que o Vazio caiu sob o controle de God durante sua busca por aqueles cubos. Então o Bash se sentia culpado, pois se não tivesse falhado sua missão, muitas vidas poderiam ter sido salvas. Por isso é um problema que ele mesmo deve resolver. E o Flash pergunta se ele havia parado de perseguir quem havia sido convertido em um peão do inimigo. Bash conta que naquele momento ambos eram muito similares em habilidade de combate, mas com o poder de God, o Vazio havia obtido vantagem. Mesmo assim, o Bash ele conseguiu causar um ferimento muito sério que levou 15 anos para o Vazio se recuperar. O Flash diz a ele que Bash revela que na verdade deixou o Vazio vivo pelo simples fato de que ele era um companheiro, o que o deixa decepcionado, pois o herói número 1 da associação é tão complacente com seus inimigos. Ele manifesta que ele mesmo irá em busca desse ser conhecido como God. Flash pede ao Bash que se mantenha fora dessa missão, e nesse momento o Saitama, pessoal, ele vai e interrompe. Ele pergunta ao Bash o que ele planeja fazer com seu companheiro. O Bash diz a Saitama que estão prontos para continuar com o experimento. Saitama e Flash mostram-se intrigados sem saber realmente o que ele estava falando, enquanto o Bash o convida a assistir o que era. E aí vemos os artistas marciais que haviam se transformado em monstros através das células de Orochi sendo bombardeados com poderosos raios enquanto estão amarrados. Aí que entra o City, pessoal, e ele vai explicando ao Saitama que estão tentando reverter a monstrificação com esse tipo de experimento. A Manako, ao ouvir isso, tenta fugir enquanto grita que nunca foi humana, então não faz sentido experimentar com ela. No entanto, o ensaio termina em decepção, pois não funcionou. Entretanto, o tipo urso diz que não pode existir agora. Ele deseja voltar a ser humano para mostrar novamente o seu rosto ao mundo. E ele volta ao seu lugar e pede que continue com o experimento. Dessa vez, o cientista nota que as células Caim começaram a se separar, o que ele considera um avanço em sua pesquisa, e o City percebe que, assim como o Silver Fang havia mencionado, a chave para voltar à humanidade estava em seu estado psicológico. E aí, pessoal, o Saitama ele pergunta ao Bash se ele quer fazer o seu amigo voltar ao normal, mas o Flash questiona sua ideia, pois ele não acredita que haja alguma coisa na humanidade daquele homem ainda. E mesmo assim, se ele tivesse, como é que ele pretendia capturá-lo vivo? De repente, o Bash ele sente que algo não está certo, então ele rapidamente ativa seu poder, surpreendendo a todos os presentes. Dessa forma, toda a sede da Associação de Heróis é coberta por uma grande esfera de energia, num instante desaparecendo dali, deixando um grande buraco onde se suponha estar a cidade. Cara,
Que cena sensacional. Eu sabia que o Murata ia caprichar nesse mangá aqui, cara. E Oni e o Murata são sensacionais. Cara, o mangá ficou muito melhor. Eu nem preciso falar o final para vocês dizerem e confirmarem que essa nova versão, cara, tá muito melhor. Pouco depois, um grande ataque explode naquele local, assim que a cidade reaparece, e podemos ver a grande devastação que o ataque misterioso havia provocado. Rapidamente, todos sobem ao telhado para ver o que havia acontecido, e todos estavam surpresos com os danos que a Terra ali havia sofrido. O Best diz que foi a habilidade do vazio com sua lâmina dimensional, o que indica que ele estava totalmente recuperado agora. O City, ele estava preocupado e se perguntava como lidariam com esse inimigo, enquanto o Flash não podia acreditar que esse sujeito havia obtido habilidades tão poderosas assim. Saitama, pessoal, por outro lado, ele pergunta a Blast se acredita que poderia vencê-lo novamente. Blast responde que logo irá descobrir, pois durante todo esse tempo não tem estado apenas brincando. Enquanto o Flash, pessoal, estava de boca aberta, surpreendido com esse poder, cara. O Flash aqui agora ficou pianinho. Vemos então a Manako e Saitama olhando para o horizonte, onde nosso careca com capa manifesta acreditar ver alguém muito semelhante a Tatsumaki, encerrando assim, pessoal, o capítulo. Enfim, pessoal, como a gente pode ver, foram incluídas coisas do capítulo anterior, como o experimento com os homens Kajins, mas novamente, foram omitidas coisas como a origem de Manako e a carta de Sonic desafiando o Flash daquela maneira detalhada que foi. No entanto, foi adicionada uma grande demonstração de poder do Blast e vazio, então é possível que essas cenas faltantes sejam vistas no próximo capítulo. Agora, pessoal, eu gostaria de saber o que vocês acharam dessa mudança, gente. Pessoalmente, eu amei, sério. Pessoalmente, cara, eu amei. Eu realmente estava esperando demonstrar um maior nível de poder do novo inimigo e também uma maior participação da parte do careca que realmente estava um pouco sumido. E se vocês desejam ver mais conteúdo como este, se inscreva no canal e ative o sininho, porque é disso que eu tô falando, é isso que a gente chama One Punch Man. Agora sim, o vazio vai mostrar realmente que é um inimigo daquele nível e é um arauto de God. Agora vamos ver realmente qual a capacidade real dele contra os heróis aí. Além disso, pode me seguir nas minhas redes sociais que pode ser encontrada na descrição do vídeo. E antes de terminar, eu gostaria de agradecer a todos vocês novamente pela contribuição aqui com o canal. Mas essa é a minha opinião, quero saber o que é que você acha desse capítulo, tá? Então não esqueça de deixar sua pergunta, sua opinião, sua teoria no comentário aqui abaixo. Tamo junto!